Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Amém, igreja? Podemos ler? E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, em algumas Bíblias está não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Oremos. Nosso Deus, te damos graça, Pai, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Tu és um Deus maravilhoso e misericordioso, Senhor. Que o seu nome seja louvado e glorificado. Seja conosco nessa noite mais uma vez, dando-nos entendimento da tua palavra, Senhor. Seja com a tua igreja, seja com aqueles que vão ouvir essa ministração em algum lugar, por algum meio de comunicação. Enfim, Senhor, que o teu Espírito Santo venha estar falando a cada coração em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, meu Pai, sobre os ofertantes, dizimistas da tua casa. Seja com cada um, Senhor, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Nós temos um estudo nessa noite. Eu já queria pedir para o irmão já pôr esse slide ali, para que os irmãos pudessem acompanhar. Esse ensinamento de hoje, eu diria que todo crente deveria receber. Amém? Nós vamos hoje falar um pouco sobre o terceiro ali. Esse. O de cima. Isso. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Os irmãos conseguem ver bem? Não? Vamos tentar melhorar aqui a... E agora, meus irmãos? Melhorou? Glória a Deus. O que é que os irmãos podem entender quando vocês olham para essa foto? Dê uma olhada para cá, para esse lado da igreja. Tem alguma semelhança com aquilo ali? Qual a semelhança que tem, meus irmãos? Está? Isso. Se os irmãos olharem essa foto, está faltando muitas pessoas naqueles bancos ali. Eram para eles estarem repletos. Amém? Então eu gostaria de trazer esse ensino baseado nesse título: Cristãos ausentes e o efeito tóxico na igreja. Por isso que eu falei que todo crente tinha que pegar esse estudo. Amém? É sabido de todos nós que tem muita gente ainda que precisa se converter nas igrejas, que acha que ele pode viver de todo jeito e que isso não influencia na vivência de outras pessoas. E é um efeito ruim, negativo. Então preste bastante atenção, vocês. Essa mensagem ela está sendo gravada. Amém? E eu vou compartilhar ela em algum dos grupos. Se os irmãos tiverem acesso, compartilhe com outros irmãos nos grupos que os irmãos tiverem dentro. Amém? Então, escute. Muitas pessoas só se preocupam com o pecado comissionado, ou o pecado de comissão, ou seja, aquele que a pessoa pratica. Mas existe o pecado da omissão, e muitas pessoas não se preocupam em serem omissos, saber que tem que fazer determinada coisa, mas a pessoa quieta e não faz. O pecado da omissão.
A pessoa que é omisso, ele pensa que poderia granjear esse pecado e ele acabar ficando no esquecimento, na ignorância ou na falta de consideração. O pecado de comissão era o que havia de pior, né? Desde que as pessoas puderam perceber como deliberadamente e calculado esse pecado poderia ser realizado. Então, o grande problema é que nós acabamos sendo omissos em muitas coisas. O que é ser omisso? É você saber que deve fazer determinada coisa e você não faz, se acomoda, não faz o que tem que fazer. Amém? Os cristãos ausentes, eles pensam que é somente um pecado de omissão, é uma coisa que não tem muita relevância no meio do cristianismo, né? O nosso temor é que muitos cristãos pensam que não comparecer à igreja, ao templo regularmente, é um pecado apenas de omissão, né? Se é que é pecado mesmo, seria pequeno, né? Não é muita coisa. As pessoas acabam tendo esse tipo de conclusão a respeito de não estar na igreja regularmente. Aparentemente, isso é o que muitos pastores, presbíteros, diáconos e até muitas congregações pensam, uma vez que eles pouco têm feito para corresponder ao espantoso número de pessoas ausentes, né? Então, existe esse pensamento na cabeça de membros e existe esse pensamento também na cabeça de pastores, obreiros e diáconos, que a pessoa não vinha, é só uma coisa, é um pecadinho de omissão. Mas, eu repito, nós iremos estudar hoje sobre os cristãos ausentes na congregação e o efeito tóxico que isso traz para os demais. Você vai entender tudo isso hoje. Louvado seja Deus. Nem todos os cristãos ausentes, põe para frente, irmão. Nem todos os cristãos ausentes são iguais. Concentre-se aqui. Uma vez que nem todos os ausentes são iguais, as igrejas deveriam tratar os diferentes tipos de ausentes de forma diferente. Nós vamos ver aqui 4 tipos diferentes de cristãos que são ausentes nas suas igrejas. Esses 4 ali, ó. Nós vamos ver que eles têm um perfil diferente dos outros. Então preste bastante atenção para que você compreenda a gravidade que é a pessoa que ele vem nos cultos de vez em quando dá para vir, e o perigo que isso traz para ele e o reflexo que isso traz nos demais irmãos. Amém? Então vamos lá, né? O primeiro tipo são aqueles que vivem na área e são inaptos para comparecer, né? Devido à idade ou à saúde que os impedem, né? O que é isso? São pessoas que talvez tenham até o desejo de estar na igreja, com os irmãos, em comunhão, adorando a Deus, louvando o Senhor, mas a idade não permite, mas problemas de saúde podem ser a barreira que essas pessoas têm para estar no templo. Amém? Por exemplo, quem lembra do presbítero Luiz? Ele ficou aqui uns 15 dias ou mais sem poder estar aqui conosco. Por quê? Porque ele estava enfermo, ele estava com problema nas pernas, né? Então, ele não poderia estar aqui, até porque ele teria que ficar de pé, do jeito que ele era aplicado, ele queria ficar de pé, dirigindo o culto, etc. Então, para ele foi melhor ele ficar no lar dele. Então, o primeiro tipo são aqueles que até têm o desejo de vir nos cultos, quarta, sexta e domingo ou nos outros dias,